Quase todo mundo conhece o Salmo 91 como um texto sobre proteção, certo? Mas o que a gente raramente faz é mergulhar no que as palavras originais, lá no hebraico, realmente significam. E é exatamente isso que faremos aqui. Uma viagem até as raízes de cada termo para desvendar a profundidade e o poder por trás de cada promessa de segurança. A grande pergunta que vai nos guiar é essa. A gente vai descobrir como esses conceitos que têm milhares de anos podem, na verdade, ser ferramentas super atuais e poderosas para nossa resiliência hoje em dia. Então, vamos começar essa investigação. Esse aqui é o nosso mapa da jornada. Primeiro, a gente entende os conceitos principais. Depois, vamos analisar os tipos de perigo que o Salmo descreve. Em seguida, vamos entender como a proteção divina funciona e, o mais importante, como aplicar tudo isso no nosso dia a dia. Olha que interessante, na tradição judaica esse salmo é conhecido como o Shir Shel Pegaim, que significa o cântico das aflições. Ele é visto como um verdadeiro escudo espiritual. E o poder dele não está em alguma fórmula mágica, mas sim na precisão da sua linguagem, na força dos seus conceitos. Os primeiríssimos versículos já dão o tom de tudo. Eles não falam só de um lugar seguro, mas de um relacionamento de segurança total, que é construído em cima de 4 palavras hebraicas fundamentais. Vamos ver cada uma delas. A primeira palavra já define a regra do jogo: Yoshev. Isso não é sobre alguém que faz uma visitinha a um lugar sagrado. É sobre quem habita, quem mora de forma permanente num estado de conexão. Ou seja, a proteção é para quem faz da presença divina a sua casa. Em seguida, vem Marci, meu refúgio. E a origem dessa palavra é fantástica. Não é um refúgio passivo, um lugar que simplesmente está lá. A raiz raçá descreve uma ação, o ato de correr para buscar abrigo diante de um perigo que está vindo. É um movimento consciente em direção à segurança. E aqui a gente sobe um nível. Se refúgio é se esconder do perigo, fortaleza, ou metsudachi, é estar acima dele. A raiz tem a ver com caça e traz a imagem de um castelo no topo de uma montanha, um lugar impossível de ser alcançado. A gente passa de se abrigar para uma posição de força, onde o perigo nem chega perto. Agora atenção, porque este conceito muda tudo. Evtat, eu confio, vem de uma raiz que descreve uma ação física. Pensa em se encostar numa parede com todo o seu peso, sem medo. Não é uma crença só na cabeça, é um compromisso do corpo, uma entrega total. Confiança aqui é uma ação, não só um sentimento. Ok, já estabelecemos a base da confiança. Agora vamos olhar de perto como o Salmo organiza as ameaças. Ele não fala de perigo de um jeito geral, ele disseca os tipos de perigo. Os que vêm de repente, os que são planejados, os que a gente vê e os que são invisíveis. Olha só a precisão dessa tabela. O Salmo cobre todo o espectro do mal. Tem o Pash, que é a armadilha do caçador que fecha de repente, um perigo rápido. Depois tem o Yakosh, a rede com uma isca, que simboliza o plano, a enganação. Aí vem o Deber, a peste que se espalha sem a gente ver. E por fim o Keteb, a destruição em massa, avassaladora. Basicamente, nenhum tipo de perigo fica de fora. E a análise fica ainda mais profunda, organizando os perigos pelo tempo. À noite, o texto fala do Pachad, aquele pavor que ataca a mente no escuro, e da peste que se move sem ser vista. De dia, ele fala da Shetz, a flecha, um perigo físico visível e da destruição que acontece em plena luz do sol. Ou seja, a proteção prometida é total, cobrindo os medos da mente e os perigos do corpo 24 horas por dia. E aqui tem um detalhe linguístico que é simplesmente sensacional. A raiz hebraica para peste, deber, é a mesma para a palavra davar. Isso mostra como a mentalidade da época viu uma conexão na forma como palavras e doenças se espalham, seguindo um curso, passando de pessoa para pessoa e com um poder real de afetar o mundo. Já que a gente entendeu a base da confiança e a natureza das ameaças, vamos agora focar em como a proteção é descrita. E, de novo, o vocabulário usado é muito específico e poderoso. Quando o Salmo fala que Deus vai guardar, a palavra é chamar. E a imagem por trás dessa palavra é muito forte. É como um fazendeiro construindo uma cerca de espinhos em volta da sua terra. Isso não é uma proteção passiva, de só ficar olhando. É criar ativamente um perímetro de segurança que nada consegue atravessar. Agora, um detalhe de uma delicadeza enorme. O texto não diz só nas mãos, mas ao kapayim. Isso se refere especificamente à palma da mão, a parte que forma uma concha. E essa diferença muda tudo. Não é ser segurado com força,
mas ser acolhido com gentileza, com cuidado, como se a gente estivesse aninhado dentro de uma concha protetora. O texto diz que a pessoa protegida vai pesar no leão, só que ele usa duas palavras diferentes para leão. Chachau é o leãozão forte que ruge, o perigo óbvio que todo mundo vê. Já o Kefir é o leão jovem que muitas vezes está escondido, pronto para dar o bote. É o perigo oculto, cheio de energia. Dominar os dois significa ter autoridade sobre todo tipo de ameaça, a que se anuncia e a que vem de surpresa. E tudo isso nos leva a um ciclo de relacionamento. O fiel se apega, shashak, com um desejo profundo. Como resposta, Deus o liberta, palat, e o coloca num lugar alto e seguro, sagab. E o que permite que isso aconteça? O fato de que o fiel, yadá, ou seja, conhece a Deus de um jeito íntimo por experiência própria. É uma dinâmica de afeto que gera segurança. Bom, até aqui a gente fez uma análise do texto. Mas de que adianta tudo isso se não trouxermos para a vida real, né? Como é que a gente pega essa sabedoria e aplica no nosso estresse, na nossa ansiedade de hoje? Aqui vão 3 passos bem práticos. Primeiro, praticar batash. Quando a ansiedade bater, em vez de ficar todo duro, relaxe os ombros e fisicamente se apoie na cadeira, como quem confia de verdade. Segundo, cultivar um setar, um lugar secreto na mente. Pode ser uma memória boa, uma música, um refúgio de 30 segundos. E terceiro, incorporar chamar, ou seja, colocar um limite saudável por dia. Dizer um não para proteger seu tempo, sua energia. A gente pode até estruturar isso num pequeno plano de meditação. De manhã, focar em Marci, o refúgio, se imaginando protegido para os desafios do dia. No meio do dia, pensar em Tzel, a sombra que refresca e protege na correria. E à noite, contemplar Yoshev, a sensação de habitar em segurança, soltando as tensões. E a promessa final do Salmo é sobre uma vida plena. Não é só orek amim, ou seja, uma vida longa. É também asbiehu, uma vida de qualidade, satisfatória. E Yeshuat, que é salvação, mas cuja raiz significa ser liberto de um lugar apertado para um lugar amplo, livre. Essa ideia não é nova. O grande comentarista medieval Ibn Ezra já dizia isso. Para ele, o verdadeiro refúgio não é um lugar físico, mas um estado da mente, uma comunhão. A proteção, no fim das contas, é interna. Na mesma linha, o Radak, outro gigante da interpretação, conecta o intelecto com a segurança. Ele diz que, ao elevar o pensamento, a gente cria um escudo intelectual que nos protege até dos perigos físicos. Ou seja, a segurança começa na nossa mente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a verdadeira proteção é o estado interno que a gente cultiva e não o escudo externo que a gente fica esperando, como isso muda a nossa forma de lidar com a ansiedade, com o medo, com os desafios do nosso tempo? A sabedoria antiga nos convida a construir a nossa fortaleza de dentro para fora.